você e eu estamos constantemente nos comunicando por meio de sinais não verbais que complementam o nosso discurso ou a nossa fala. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Movimentando os braços, gesticulando, dialogando com você nesse contato cara a cara? Pois é, isso é comunicação não verbal. Então é difícil exagerar a importância desses artifícios para complemento de uma comunicação verdadeiramente eficaz. Então, com base nisso, eu quero aqui ensinar os princípios de uma comunicação não verbal para você desenvolver ou aprimorar a forma como você se comunica. Aprender como as mensagens são enviadas ou recebidas é um princípio essencial para quem quer desenvolver uma boa comunicação. Mas Marlon, o que é comunicação não verbal? Como apresentado na introdução, é sinais, são pistas que dão uma direção daquilo que está sendo dito. Por exemplo, se alguém está estressado, normalmente a testa fica franzida, o olhar fica mais fechado. Se alguém está feliz, o sorriso é mais aberto, mais espontâneo, ou seja, são pistas e sinais que complementam. Desde a forma como você cruza os braços, ou de repente está mais aberto a uma comunicação, isso é comunicação não verbal, ou seja, são complementos, e eu quero abordar isso de forma concreta com você e sugerindo que são complementos daquilo que é dito, daquilo que é falado. Algumas formas de comunicação não verbal, como aperto de mão ou gestos, são essenciais e em algumas sociedades fazem parte da cultura diária. Por exemplo, nós brasileiros temos o hábito de apertar na mão, de segurar, de tocar as pessoas. Nós somos um povo mais quente. Ao contrário de outras culturas, como os ingleses, os árabes, têm um hábito um pouco mais distante, ou seja, são um pouco mais frios na linguagem popular brasileira. Mas tudo isso complementa uma comunicação. Mas existem outros tipos de comunicação não verbal que não são perceptíveis aos olhos, como a entonação vocal ou a vibração vocal diferente. Se alguém está nervosa, normalmente a linguagem tende a também apresentar uma comunicação não verbal, ou seja, o verbal é aquilo que é dito e aquilo que é sentido ou expressado é o não verbal. E isso complementa a comunicação. Quando alguém está nervoso, inseguro, aí a gente tem um complemento, um casar de informação, ou seja, aprender como se comunicar e como utilizar a comunicação não verbal é um instrumento essencial para o seu desenvolvimento. Então é isso que a gente vai aprender, começando com 4 razões para aprender comunicação não verbal. E é isso que eu quero começar já com esse vídeo. Antes de eu dar as outras dicas lá e te ensinar, eu quero te dar 4 motivos para você assistir esse vídeo até o final. O primeiro motivo para você assistir esse vídeo até o final, aprendendo os 8 motivos de uma comunicação não verbal eficiente, é para mostrar interesse. Os sinais não verbais, eles demonstram tanto o interesse da pessoa que está conversando com você, como também da sua parte, o interesse que você expressa. Por exemplo, se você está conversando cara a cara com alguém, essa pessoa está mexendo no celular, está olhando para o lado, está distraído com outras coisas, é sinal que aquela pessoa não está interessada na sua comunicação. Ou ela tem um problema sério de timidez e, consequentemente, isso dificulta o diálogo e a centralização para você. Quando você aprende essas técnicas de comunicação não verbal, você vai utilizar isso, primeiro, para demonstrar interesse. Então é uma forma de você utilizar a comunicação não verbal. O segundo motivo é para transmitir um significado específico. Se a palavra gera dor, se aquela comunicação gera alegria, gera compaixão, você precisa utilizar a comunicação não verbal para demonstrar de que aquilo que você está falando é aquilo que a pessoa também vai sentir com base naquilo que você está expressando. Então, ou seja, a comunicação não verbal também te ajuda para isso. O terceiro motivo para você aprender os 8 pontos da comunicação não verbal, 8 maneiras da comunicação não verbal que você vai aprender daqui a pouquinho, é para demonstrar autenticidade, ou seja,
para demonstrar a verdade daquilo que você diz, daquilo que você se comunica. Então é importante você aprender. E o quarto motivo é para demonstrar autenticidade. Não existe nada melhor do que uma comunicação autêntica, verdadeira, que você não está copiando ninguém, que você está sendo você mesmo e ajudando as pessoas da forma que você gostaria de ajudar, comunicar, informar, vender, seja lá a forma que você quer utilizar os padrões de comunicação. Agora sim, vamos para os 8 tipos de comunicação não verbal. E olha que existem vários, mas aqui estão destacados os 8 principais que irão te ajudar demais. O primeiro deles é o cinesia, ou movimentos corporais. É aquilo que inclui algo visual, é aquilo que você está vendo, desde a postura, a forma como a pessoa senta, a cabeça, a gesticulação, a forma como aquilo que é dito vem acompanhado daquilo que é visto, daquilo que é visualizado na comunicação das pessoas. O segundo tipo de comunicação não verbal é a proxêmica ou proximidade, ou seja, é a distância pessoal. Tem pessoas que gostam de se comunicar mais pertinho, tem outras que gostam de ficar um pouco mais distante. Então a proxêmica, ela define a distância em que a comunicação não verbal é expressada e o espaço pessoal de cada pessoa. Mas Marlon, o que é o espaço ou o espaço pessoal? O espaço pessoal é a medida de distância em que cada pessoa tem e que se sente à vontade para conversar. Existem algumas pessoas que têm um espaço pessoal curtinho, gostam de estar perto. Existem outras que têm espaço pessoal um pouco mais longo, gostam de conversar um pouquinho mais distante. E aí varia dependendo do ambiente, assim você tem a comunicação proxêmica, ou próxima, ou espaço pessoal. O terceiro tipo de comunicação não verbal é a postura. O nome já diz tudo. A forma como você está, seja em pé, sentado, deitado, andando, isso define muita coisa e a postura é uma comunicação não verbal que você transmite para os outros que estão ao seu redor ou lhe vendo alguma mensagem, seja de tranquilidade, de paz ou de alguém irritado, bravo, ou seja, transmite muita coisa. O quarto tipo de comunicação não verbal é o contato visual. É a capacidade que você tem de conversar olhando nos olhos e que a outra pessoa também tem. E esse contato visual, em algumas culturas, inclusive, é até definido como padrão de verdade. Ou seja, quando a pessoa conversa com você e não olha nos olhos, sinal que está mentindo. Só é importante abrir um parêntese aqui, que nós não podemos generalizar. Tem pessoas que não conversam olhando nos olhos por timidez ou porque não está à vontade com o ambiente, não quer dizer que esteja mentindo. Então é importante estar atento para esse padrão, mas abrindo esse parênteses aí para não cometer um erro. O quinto tipo de comunicação não verbal é o toque, seja no aperto de mão ou quando tem aquele amigo que conversa e dá aquela risada batendo na costa. Coloca aqui nos comentários o nome de um parente. Eu tenho uma prima que é assim. Se você tem algum parente, irmão, amigo que faz, que conversa, que se comunica espancando os outros, por favor, comente aqui para eu saber que eu não estou sozinho nessa caminhada e eu já vou saber que você assistiu o vídeo até nesse ponto. O sexto tipo de comunicação não verbal é a paralinguagem. Lembra daquilo que eu falei, que a comunicação não verbal ela também pode ir através das palavras? Só que na forma como é falada, no tom de voz, ser mais alto, ser mais baixo, ser mais grave. Isso também é um tipo de comunicação não verbal e a paralinguagem define isso. A entonação vocal, se é rápido, se é veloz ou se é um pouco mais lento, tudo isso define um padrão de comunicação. Então é importante você estar atento a isso. E a gente vai para o sétimo padrão ou para o sétimo formato de comunicação não verbal, que é expressões faciais. Olha só, expressões faciais, quando você levanta um pouquinho a sobrancelha, dá aquele sorriso, movimenta um pouco os gestos ou simplesmente fala as palavras com mais articulação. Isso é uma comunicação não verbal e aí entra expressões faciais. E o oitavo tipo de comunicação não verbal é um tipo de comunicação que quase sai do controle das pessoas, que é a fisiológica. Sabe aquela pessoa que começa a ficar nervosa, acaba suando muito, ou está num ambiente que não se sente à vontade, acaba piscando mais do que o normal? Isso é um tipo de comunicação não verbal denominado de fisiológica. Ou seja, define o padrão
corporal da pessoa, além do visual, tá bom? Ou seja, esses são os 8 motivos ou 8 padrões de comunicação não verbal.